nós já falamos aqui sobre basquete, Ponte Preta, aliás, os dois com bons resultados no fim de semana. E agora nós vamos falar do Guarani, que está num momento bem turbulento. Até porque o presidente anunciou a saída no fim de semana. Nós demos, inclusive, aqui no sábado, essa informação. Vamos de novo falar com o Oswaldo, porque, Oswaldo, o presidente sai no momento em que a situação do Guarani, ainda a campanha do Guarani, não está ainda tão fortalecida e tudo resolvido ainda dentro do Guarani, né? Exatamente. Esse é um problema interessante, esse é um detalhe, né? O Guarani dentro do campo não vive uma situação confortável ainda, matematicamente ainda luta para não ser rebaixado. A rodada foi muito ruim, essa última. Todos os resultados foram negativos, a começar pela derrota do Guarani para o Avaí em Florianópolis. E no sábado de manhã, o então presidente Marcelo Mingoni anunciou a renúncia, sacudindo os bastidores políticos do Brinco de Ouro. A gente vai mostrar agora um pouco da história desta curta e turbulenta, até agitada passagem de Marcelo Mingoni como presidente do Guarani. A manhã do último sábado foi muito agitada nos bastidores do estádio Brinco de Ouro. O então presidente Marcelo Mingoni surpreendeu a todos ao anunciar a renúncia do cargo. Sem falar com a imprensa, Mingoni entregou uma carta onde explicava os motivos que o levaram a tomar esta decisão. A passagem do dirigente pelo Guarani durou 1 ano. Ele assumiu em novembro de 2011, após o impeachment sofrido por Leonel Martins de Oliveira. Prometeu e cumpriu pagar em dia os salários de jogadores e funcionários. No primeiro semestre, o Bugre chegou ao vice-campeonato paulista e tudo caminhava bem. Mas a dificuldade para resolver as inúmeras ações trabalhistas contra o clube comprometeu a administração. O último episódio envolveu o atacante Bruno Mendes. Marcelo Mingoni desobedeceu uma decisão judicial e negociou os direitos econômicos do atleta que estavam penhorados. É impressionante. Em 13 anos, é o terceiro presidente do Guarani que renuncia. Com o caso do impeachment, são 4 presidentes que não terminam a gestão em pouco menos de 1 década e meia. Agora, Oswaldo, havia muita expectativa também para a coletiva do Marcelo Mingoni e aconteceu agora há pouco, né? Hoje de manhã ele convocou a imprensa para uma entrevista coletiva e, claro, os principais pontos que a gente vai mostrar agora, exatamente a saída, os motivos que o levaram. Repare que há uma certa contradição no depoimento do Mingoni e também o tão conturbado negócio envolvendo o Bruno Mendes, em que ele efetivamente não acatou uma decisão judicial. Acompanhe. Eu saí do Guarani e saí não por pressão de ninguém, tá? Eu tenho ouvido pessoas falarem que eu recebi muita pressão. Pressão eu não admito, nunca admiti de ninguém. E não é agora no Guarani, pelo trabalho que nós fizemos, que nós vamos atrás dessa pressão. Eu saí pelo esse pessoal, essa oposição que vem desde o primeiro dia que eu assumi, vem pegando e pegando pesado no Guarani. E depois do Campeonato Paulista, eles apertaram mais e não deixam a gente trabalhar. Não tem como trabalhar no Guarani. Chegou alguns dias depois, Caio, aí não dava mais. Porque eu sou uma pessoa que tem palavra. Se eu fechei, entendeu? Tá fechado. Eu não preciso de assinatura. As pessoas que costumaram fazer negócio comigo sabem isso daí. Fechou, tá fechado. Não adianta vir depois com tem que fazer nada. Eu já fechei, tá fechado, vai ser feito. Acabou. Pois é, aí a colocação do ex-presidente Marcelo Mingoni acerca da negociação do Bruno Mendes. O Guarani não poderia ter negociado o atleta porque os direitos econômicos estavam penhorados por conta de uma ação trabalhista movida contra o clube. Vamos então ao estádio Brinco de Ouro da Princesa conversar com o repórter Eduardo Souza, ao lado do presidente Rodrigo Ferreira, que era presidente do Conselho Deliberativo e assume o Guarani. Boa tarde, Souza. Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde a todos. O presidente do Conselho Deliberativo do Guarani, Rodrigo Ferreira da Silva, foi obrigado a assumir o cargo porque, além de Marcelo Mingoni, todos os membros, os 6 membros da diretoria executiva do clube, renunciaram junto com ele. Agora cabe ao presidente interino comandar a transição política no clube. Antes de falar dessa transição, uma rápida apresentação. O Rodrigo é advogado, tem 35 anos e é colaborador do Guarani desde 2006. No ano passado, ele assumiu a primeira vice-presidência do Conselho Deliberativo e agora há 2 meses, com a destituição do Antônio Sagula, que era o antigo presidente do Conselho, foi obrigado a assumir a presidência do Conselho. O primeiro ato dele agora é convocar uma reunião do Conselho Deliberativo, que será no dia 21 de novembro. Presidente, boa tarde. Como é que vai ser essa transição agora, o processo de escolha de um novo presidente? Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde aos telespectadores. A princípio, a gente tem que se reunir dentro do Conselho através de uma reunião extraordinária, que já está agendada para o dia 21. As cartas de convocação serão enviadas hoje. E dentro do Conselho, abre-se a possibilidade de uma diretoria executiva constituída de conselheiros
ser aclamada e ser empossada. Caso não exista, ou caso ainda exista e os conselheiros não aprovem essa nova composição, passa-se a abertura de processo eleitoral, que aí tramita de acordo com o estatuto, Rodrigo, com a homologação de chapas, apresentação de nomes, o processo... Rodrigo, trâmite normal do estatuto. Rodrigo, uma pergunta minha aqui do estúdio, Oswaldo falando. O presidente que deixou o clube, Marcelo Mingoni, acusou ao senhor dizendo que ele era humilhado durante as reuniões do conselho e que a palavra não lhe era dada. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Oswaldo, na realidade isso daí é o seguinte, não houve humilhação nenhuma. Foi uma mera interpretação de fatos. Reunião do conselho, quem trata dos assuntos, quem delibera, são os conselheiros. O ex-presidente, a partir do momento que ele está sendo convidado para uma reunião do conselho, ele tem um item específico para dispor a palavra dele. Não havia chegado o momento de ele expor essa situação. Perfeito. Então, a hora que ele foi pedir a palavra, eu falei, provisoriamente o senhor ainda não está autorizado, por conta do respeito aos conselheiros. Perfeito. Mas no momento que ele teve a oportunidade, ele falou sim. Ok, obrigado, Rodrigo, pela entrevista. Eduardo Souza, de Campinas. Obrigado, Souza, também pela participação, o presidente Rodrigo Ferreira. E nesse turbilhão, nessa agitação toda, o Guarani volta a campo sábado contra o CRB em Maceió. Oswaldinho, muito obrigada, viu, pela sua presença mais uma vez com a gente aqui no Jornal da IPTV.